Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre procrastinação. Eu sei que é um tema que ele é muito falado, é um tema muito amplo, é um tema que a gente já falou aqui no canal, mas eu acabei implementando algumas coisas e eu quero testar isso agora, nos próximos dias. Já estou fazendo e eu acho que isso traz uma certa paz para os procrastinadores, assim como eu. E eu espero que esse vídeo aqui te ajude. Eu vou trazer um apanhado daquilo que a gente já conversou em outros vídeos aqui, mas que eu acho que é muito importante. Em geral, as pessoas, elas quando vão, sofrem de procrastinação, né? Dizem assim, Diego, o meu maior problema ele é que eu sou muito procrastinador. O problema é que eu pretendo fazer as coisas, aí eu não consigo fazer, porque aí quando eu vejo já passou o tempo e etc. Isso aqui está dentro de um negócio que eu já falei para vocês aqui no canal, que é a grande dificuldade de dizer não para si mesmo. Quando a gente não acostuma a falar não para nós mesmos, de fato nós nos tornamos muito escravos dessas baixezas que tem dentro de nós, né? E eu acredito que vocês já vão ter me ouvido falar em alguns vídeos aqui para trás que eu era contra a agenda. Mas eu acho que a agenda, não é que eu sou contra a agenda, mas eu acho que tu ter uma agenda, essas agendas não que tem tipo assim, uma consequência muito grande. Por exemplo, eu tenho a minha agenda dos meus pacientes que eu vou atender de tarde, eu tenho, sei lá, às vezes tu tem a agenda que tu tem que bater ponto, tal horário, etc. Mas eu digo, e é onde surge a maior parte das frustrações, são nessas agendas criadas arbitrariamente. Não, eu quero acordar a tal horário, eu quero ter uma rotina antes do meu trabalho, que eu me imponho, né? Essa agência, essa intenção, essa capacidade de, eu quero, eu vou fazer, né? Esse comando sobre si, essa coisa arbitrária sobre mesmo assim, né? E eu vejo que aqui é onde tem a maior dificuldade. Só que olha que bacana, por que não funciona? Não funciona. Porque, em geral, é a primeira solução que a gente tenta. Dizer, cara, eu quero fazer determinadas coisas em tal horário, então eu vou sentar e eu vou pegar um caderninho, papel e caneta na mão e vou escrever o que eu vou fazer das 8 às 9, não sei que tal horário, isso que eu vou fazer. E não dá certo. Por que não dá certo? Por causa que esse empreendimento, ele é, digamos assim, o último boss, é o último chefão. Ter uma agenda é o trabalho mais difícil dele, de todos. É como se fosse assim, a coroação da virtude da ordem é tu ter uma agenda e tu conseguir fazê-la com afinco. Pensa, é lógico isso, né? Eu quero virtude da ordem, para quê? Beleza, qual é a minha finalidade? Qual é o último passo? Qual é o prêmio do vencedor do torneio da ordem? É o cara que consegue, agora ele vai conseguir sempre seguir a agenda dele como ele, ele acabou prevendo e decidiu fazer. Cara, esse é o último passo, pensa comigo assim, né? Convenhamos. E é isso que eu tentei fazer agora nessas últimas semanas aí, até por causa que eu estou tentando me tratar como se eu tivesse TDAH, porque é bem provável que eu, sei lá, me encaixe num diagnóstico. Não fui atrás de uma neuroavaliação, porque eu acho que não vai fazer muito sentido, porque eu não vou tomar medicação, então eu vou tratar a partir das técnicas comportamentais e cognitivas que envolvem isso. E a principal, para quem tem TDAH, por exemplo, é a construção de uma agenda. Mas é muito mais por causa que quem tem TDAH acaba tendo um período de latência muito grande. O que isso quer dizer para começar as atividades? O que isso quer dizer? Que para começar a fazer alguma coisa, ele fica muito tempo ruminando, viajando na maionese e tal, para começar a fazer uma tarefa, e aí já perdeu um grande tempo nisso aqui. E claro, né, tu ter uma agenda e tu conseguir seguir ela é maravilhoso, né? Tu deita a cabeça no final do dia, tua cabeça no travesseiro, e tu tipo assim, caraca, que maravilha, né? Hoje o dia andou. Caraca, hoje eu fiz aquilo que eu me propus. É muito gostoso, de fato, fazer isso. Mas a gente precisa ter em mente isso, que a agenda e conseguir cumprir a agenda, ela é a última tarefa, é o último passo da construção da virtude da ordem. Tem algumas coisas antes, que eu já falei com vocês aqui no canal, que eu acho que a gente pode fazer e que nos ajuda. Por exemplo, a que mais dificulta a vida do procrastinador é que quase sempre ele se planeja para um eu ideal e não para o seu eu real. É como se fosse aquela coisa, eu faço, isso no melhor dos casos, né? Que ainda assim vai ter algo de mim, só que eu pego só no meu pico, né? Eu me preparo para uma segunda-feira super motivado, né? Super motivado.
fiz uma agenda, me planejei considerando uma segunda-feira super motivado, e aí chega a terça-feira ruim e eu já não faço porra nenhuma. É meio tolo isso, né? Porque se eu vou preparar, se eu vou fazer um planejamento, eu preciso considerar os meios de ação que eu tenho disponíveis, e às vezes esses meios de ação eles não vão estar funcionando tão bem. Esses meios de ação sou eu, é o meu corpo, é a minha disposição, o meu humor. Então eu preciso estruturar programas, agendas, para mim, ainda que eu esteja ruim de cabeça. Senão eu não vou executar. Cara, é sempre bom a gente exigir um pouquinho de nós, né? Sempre um pouquinho mais para poder até treinar essa dimensão de dizer não para si mesmo. Agora, a maior parte das pessoas, elas criam agendas para um eu que é o que eu gostaria de ser. É o que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser essa pessoa. Essa pessoa que eu gostaria de ser faria isso aqui com maior tranquilidade. Sim, meu filho, mas tu não é essa pessoa que tu gostaria de ser, tanto que é isso, né? Tu tá procurando se tornar. Então a agenda, ela é muito mais essa parada de como eu vou executar com aquilo que eu tenho e não com aquilo que eu gostaria de ter. É meio óbvio isso, mas às vezes não se dá conta. Faz todo um planejamento para aquilo que eu gostaria de ter, e aquilo que eu gostaria de ter envolve uma maior disposição, uma saúde mental, seja lá qual seja o diabo que seja. Então esse é um dos primeiros problemas. Montar rotinas para algo que eu não sou. Isso não vai dar certo nunca, certo? Depois, uma outra forma da gente pensar também em montar rotina é a gente ter pequenas ilhas de estabilidade, a gente ter pequenas coisas, pequenos sóis de sol mesmo, a gente pode dizer assim. Porque eu imagino que a nossa rotina é quase como um sistema solar, vamos pensar assim, né? O que ordena o sistema solar? Bom, é a porcaria de um sol lá no meio, que a força gravitacional dele, por ele ter uma massa grande, a força gravitacional dele coloca todas as demais em órbita em torno dele. Então, quando a gente tem uma coisa de massa significativa no nosso dia, na nossa rotina, tem coisas que vão orbitar em torno daquilo e aí fica mais fácil. Ou seja, o que eu quero dizer com essa metáfora? Se eu tenho uma coisa muito valiosa e importante para mim, com massa, com volume, com peso na minha rotina, no meu dia, é fácil eu colocar coisas que vêm antes e coisas que vêm depois. Tem gente que faz isso com academia, tem gente que vai fazer isso com uma prática religiosa, tem gente que vai fazer isso com o almoço em família, talvez. E aí fica muito rigoroso. A gente que às vezes é muito apegado ao almoço em família, então, isso aqui tem que ter almoço em família, aí tem que agilizar as coisas e tudo fica mais ou menos ordenado em torno daquilo, porque tem uma massa, porque tem significado. Isso aqui é muito importante, né? Olha que legal. As atividades, portanto, que eu vou fazer, todas elas, a fim de ter órbita, de ter gravitação em torno, de entrar no sistema, elas precisam ter um peso. E claro, né, cada coisa tem um determinado peso. Platão ele dizia, né, o problema do homem democrático, e aí ele vai falar aqui como uma estrutura da alma, porque na democracia tudo tem o mesmo peso. O ambiente, o meio ambiente tem o mesmo peso da economia, que tem o mesmo peso da educação, que tem o mesmo peso da fazenda, que tem o mesmo peso da segurança. Tudo tem porcaria do mesmo peso, né? Afinal, a gente vive numa democracia, tudo tem um ministério, digamos assim. Só que aí entra esse problema que o Platão ele vai mostrar para nós, porque como se tudo tem o mesmo peso, tudo é importante, e se tudo é importante, nada é importante. E aí fudeu, né? Aí eu já não sei, eu fico meio que perdido, porque não se cria uma hierarquia. O que eu vou fazer? Eu estou com pouco tempo, estou procrastinando, mas o que eu vou fazer? Hierarquia. Aí entra isso que é bacana, né? A hierarquia de valores, portanto, o peso, a massa que essas atividades, que essas coisas que estão no meu dia têm, elas me ajudam a quê? A que eu deite a cabeça no travesseiro no final do dia e eu olhe para as coisas que eu não fiz, e as coisas que eu não fiz foram justamente as menos importantes. E aí o dia ele já não termina com aquele clima de velório. Uma outra imagem que eu também tenho é tipo assim, imagina a tua rotina como uma corrente. E a corrente tem elos. Em algum momento essa tensão vai ser muito grande e vai arrebentar. Se todos os elos eles têm a mesma espessura, vai arrebentar em um elo qualquer, né? Meio aleatório. Mas se eu tenho elos mais grosso do que outros, puxa, vai arrebentar precisamente naqueles elos mais fracos. E que bom, arrebentou no elo mais fraco, ou seja, arrebentou naquilo que ele realmente era menos importante. E aí não me prejudicou tanto. Então,
Olha que bacana como tem uma série de coisas que a gente consegue fazer, né? Eu consigo atribuir valor às coisas, eu consigo pensar essa questão de ego, né? De uma rotina para o meu ego, para o meu ideal, etc. Tem uma série de manejos que eu consigo fazer sobre procrastinação antes de ter uma agenda. Porque como eu te falei, a questão da agenda é essa, a agenda vai ser a última tarefa. Porque ela vai ser a grande vitória do teu não para si mesmo. Ah, eu tenho uma coisa para fazer às 10h15, então eu vou parar o que eu estou fazendo e vou fazer às 10h15. E não só para começar. Porque a grande dificuldade também não é só dizer não para eu parar de... Digo assim, né? Tipo assim, não, eu tenho que fazer isso aqui agora. Mas é nessas mudanças de tarefa. Tipo assim, cara, eu vou fazer isso das 10h15 às 10h45, 10h45 eu vou parar. Formas de treinar isso. O São José Maria Escrivá, ele trazia a questão do minuto heróico, né? É um tipo de mortificação que não vai te prejudicar a saúde, né? Que é quando tu levanta, quando toca o teu despertador, a hora de levantar é a hora de levantar, salta da cama. Essa primeira vitória do dia. Eu ainda que quisesse ficar mais 30 segundos na cama, eu desperto. Isso é uma boa forma de ir treinando, né? Só que para fazer o minuto heróico da manhã, eu preciso fazer o minuto heróico de dormir, e esse é o mais difícil. E aqui entra a procrastinação desses soberbos que não querem que o dia termine. Eu falo contigo mesmo, que não quer que o dia termine, que não consegue dormir cedo. Tu que não consegue dormir cedo, tu é um soberbo safado. Porque tu não quer que o dia termine, tu não quer te dar por vencido, tu não quer assumir que o teu dia acabou. E que, portanto, aquele monte de coisa que tu não conseguiu fazer, tu não vai conseguir fazer. O desfrutar da vida, o aproveitar, o ficar mais um pouquinho no Instagram, não é dizer assim, o dia acabou. Eu preciso me render ao dia, a essa noite que chega, deitar a cabeça no travesseiro e aceitar que o dia acabou. Esse é um procrastinador safado, soberbo, brabo, né? Então a gente pode muitas vezes pegar esses dois pontos, né? Horário de acordar, horário de dormir, às vezes é uma questão com a comida. É um momento propício, mundialmente falando? Nós estamos entrando agora no período de quaresma, é um momento que vai se... Eu estou falando basicamente, eu passei o vídeo inteiro basicamente falando de quaresma aqui, né? De jejum, de abstinência, de dizer não, de mortificação, de penitência. Sem precisar falar, é porque realmente existe uma sabedoria por trás desses conhecimentos milenares, né? Que é importante para nós mesmos, para nós aprendermos a nos controlar. Tá bom? Por hoje é só. Se tu gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, gostei, curte, te inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Não faz nada que eu não faria.